Amém? Glória a Deus. Misericórdia. Amém. Vamos esperar mais um pouquinho. Irmãos, que alegria é poder estar na casa do Senhor. Que alegria é ter liberdade para louvar ao Senhor. Há muitos países onde nós não podemos fazer o que nós estamos fazendo hoje. Há irmãos nossos que estão se reunindo em porões, em casa, às escondidas, para louvar o Senhor. E nós temos essa liberdade de estar glorificando o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que está aqui todas as quinta-feiras, cooperando conosco. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Amém. Hoje nós vamos falar de quem? Das mulheres. São 4 capítulos dedicados a 2 mulheres: Ruth, Noemi e Orfa, né? 3 mulheres, mas a Bíblia fala mais sobre Ruth e sobre Noemi. Amém ou misericórdia, irmãos? Amém. Diz assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali 10 anos. Perdão, os irmãos, um pouquinho resfriado. Bom, irmãos, deixem suas Bíblias abertas e vamos falar um pouquinho sobre esses três primeiros capítulos, né? Nós já citamos aqui algumas vezes que até Jesus Cristo, a mulher, ela sempre teve grande dificuldade perante a lei dos homens. A mulher, ela não era, vamos dizer assim, equiparada ao homem. O homem sempre esteve acima da mulher, não espiritualmente falando, mas pelas leis antigas daquela época. Então, para uma mulher naquela época, era uma bênção ela ter um bom casamento, né? Ela encontrar um bom homem, um homem que mantinha a sua casa. E era muito importante também para uma mulher ter filhos homens, que naquela época era contado apenas os homens, né? Quando se falava assim, saíram 40 mil para a guerra, se falava saíram 40 mil homens para a guerra. Não era contado crianças, mulheres e também nem escravos. Então era muito importante que uma mulher tivesse um bom casamento. Nós temos 2 histórias dessa na Bíblia que falam que essas mulheres, elas conseguiram o que elas queriam, o melhor de Deus, que era ter um esposo e ter filhos homens. Mas Noemi significa bem-aventurada, feliz, felicidade, alegria, é o significado do nome de Noemi. Mas quando lemos a história de Noemi e Ruth, nós percebemos que a história não é bem assim, o que aconteceu com Ruth, com Noemi, logo nos primeiros capítulos. Pois então, estava ali Ruth, feliz da vida, com seu marido, com seus filhos, e morre o teu esposo, Amimeleque, ele vem a falecer. E isso enche, eu creio que isso enche o coração de Noemi de grande tristeza, né? Muita tristeza, porque o homem era o provedor da casa naquela época, né? E aí, ao decorrer da história, os seus filhos casam, né? Se casam também. E Noemi se vê mais desesperada, mais uma vez, que os que poderiam manter a casa dela seriam os seus filhos. Eles também se casam, né? Aí ela vem meio que desamparada, porque a lei daquela época ele não protegia as mulheres, né? Eles não protegiam. Tanto que quando Jesus vem, ele institui os diabos para que cuidasse das viúvas, para que cuidasse dos órfãos, porque a mulher ela era muito maltratada naquela época, né? E vamos decorrer mais um pouquinho da história. E morreu Amimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos os filhos, ambos, Malom e Quilom,
ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e dando-lhe pão. Então Noemi estava passando por 3 dificuldades: perdeu o seu marido, perdeu o seu filho, e era uma época de muita fome naquele lugar. E a mulher, praticamente ela não trabalhava naquela época, né? A mulher era dedicada ao lar e a ter filhos, a cuidar dos filhos. Então essa mulher, ela se viu em desespero, porque ela perdeu o melhor que Deus tinha dado para ela naquele momento. Pelo qual saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disseram-lhe as suas 2 noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, e levantaram a sua voz e choraram. Noemi, pelo que a história diz, além de ela ter passado por todo esse sofrimento, de ter perdido tudo que ela perdeu, a história diz que ela era uma boa mulher, tanto que suas noras a amavam, né, ao ponto de chorarem quando Noemi as despede. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo, tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos. Naquela época também tinha um costume, irmãos, que quando morria alguém, o marido morria ou a esposa morria, o parente mais próximo casava com aquela que tinha falecido. Então Noemi, ela está citando aqui que ela não tinha mais condições de ter filhos, para que as noras permanecessem com ela. Então despede elas e diz para elas assim: voltem, né? Conheçam novos homens e formem novas famílias. Então, aí o interessante diz assim: tornai, filhas minhas, ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou tinha, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperá-los, e eis que viessem a ser grandes, deitar-vos eis por eles tomar-lhes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Noemi estava tão amargurada, irmãos, com tudo que tinha acontecido com ela, que praticamente ela se revoltou contra Deus e pôs a culpa em Deus. Que tudo aquilo que estava acontecendo com ela, como todo ser humano faz, ele quer achar alguém a culpar. Então ela fala aqui que Deus trouxe grande amargura sobre a vida dela. E assim é conosco. Muitas vezes, ninguém aqui é de ferro, todos nós somos pecadores, todos nós somos servos do Senhor e todos nós falhamos também. Como Noemi, um dia ela achou que a culpa fosse de Deus, nós provavelmente em algum momento de nossas vidas, nós achamos que as coisas que acontecem em nossas vidas é atribuído a Deus. E muitas vezes, irmãos, somos nós que causamos as nossas dores. E a Bíblia vai relatar, mais à frente na história de Noemi, o que Deus tinha preparado para Noemi. O que sucedeu a Noemi acontece com qualquer um de nós. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa que aconteça, né? Com qualquer incrédulo pode acontecer com qualquer cristão, qualquer servo do Senhor também. E assim foi com Noemi. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo, aos seus deuses. Volta tu também, após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, esse versículo 16, irmãos, ele é muito citado, e às vezes em alguns casamentos e algumas
cerimônias assim, de casamento, né? Quando um quer fazer uma declaração de amor para outro, esse texto ele é muito citado. Mas o que esse texto quer dizer para nós assim, é que no dia a dia, esse texto ele serve como uma inspiração para que nós possamos vir amar o nosso irmão, como as suas noras da amaram Noemi. E não só apenas no dia de um casamento, que muitas vezes nós dissemos essas palavras no dia de um casamento e 5 dias depois nós esquecemos. E as noras de Noemi, elas não esqueceram o que elas prometeram. Então o texto diz assim no versículo 16: Disse porém Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ao teu pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e o outro tanto, e outra coisa se não seja a morte a separar-me de ti. Nós fazemos, como eu citei isso aqui, muitas vezes nós fazemos isso num casamento e uma semana depois nós esquecemos por qualquer motivo. E hoje, tanto nós vemos isso, essas palavras jogadas ao vento, nós vemos vários casamentos se desfazendo, várias uniões se desfazendo e essas palavras que foram ditas, esquecidas. Mas o que o texto está nos mostrando aqui, novamente, irmãos, é para que nós não esquecemos do nosso irmão, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo. Essa palavra ela permaneça por toda a eternidade em nossos corações. 18, irmãos. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-a lhe falar assim, nisso. Assim, pois, foram de ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E dizia: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado do poderoso. Foi o que eu disse agora há pouco, né? Noemi significava bem-aventurada, alegria, felicidade, era um significado. Naquela época os nomes, praticamente todos tinham significado. E Noemi estava muito com o seu coração muito triste e culpando Deus, né? O Todo-Poderoso tinha causado isso nela, e ela pede para ser chamada de Mara, que Mara quer dizer amargura, tristeza. Porém, ela lhes disse: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chameis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Aí nós vamos parar aqui até o 22, né, irmão? Depois todo mundo acho que já sabe um pouco do final da história, onde Deus vai mudar a vida de Ruth, de Noemi, né, através de Ruth, onde ela vai encontrar Boaz num campo de espigas de milho, e onde ela vai acabar se casando com Boaz, e a vida de Noemi vira graças ao Todo-Poderoso. O que eu queria dizer para vocês nesta noite, irmãos, quem de nós não passa por alguns momentos difíceis na vida? Quem de nós não tem amargura? Quem não entrou aqui hoje, nesta noite, com um pedido ao Senhor, ou passando uma necessidade, alguma coisa assim? E muitas vezes, o desânimo ele é tão grande, os problemas eles são tão maiores do que nós deixamos o Senhor de lado. Nós não sentimos nem vontade de vir à casa do Senhor para agradecer por outras coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Quem de vocês parou aqui hoje para pensar quantos livramentos o Senhor deu a cada um de nós hoje, sem que nós não víssemos? A palavra de Deus nos diz assim que Satanás ele está como um leão em volta de nós, tentando nos tragar a todo momento, e Deus ele tem nos livrado. Muitas vezes nós trabalhamos 12 horas e saímos reclamando. A palavra de Deus diz que Deus trabalha 24 horas para nos guardar. Então, qual
seja qual for o motivo de que você entrou aqui nessa noite, com tristeza no seu coração, com amargura, coloque aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se for a vontade do Pai, Ele vai mudar. E faça a oração que eu disse no começo: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E que para a honra e glória do nome do nosso Deus, se acontecer de as coisas virem ser conforme você quer, amém. Se não vir, também vai ser feita a vontade de Deus. Entenda que Deus, Ele está no controle de tudo. Como Noemi passou por isso, a viúva de Naim também perdeu. Já falei isso aqui algumas vezes. Ela perdeu o seu esposo, perdeu o seu filho, e todo mundo achava que Jesus estava atrasado na ressurreição do filho da viúva de Naim. Mulheres que passaram por provações, que a Bíblia às vezes nem cita os seus nomes, mas mulheres valorosas, mulheres presentes na presença de Deus. A viúva de Naim, durante toda a história da Bíblia, o povo vai até Jesus, né? O povo vai clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, cura, Senhor, me devolve a visão, né? E dessa vez, com a viúva de Naim foi diferente. Jesus foi até ela, e nesta noite Jesus quer ir até você. Você precisa saber que momento da sua vida você precisa. Qual a parte da sua vida que Jesus precisa tocar nessa noite? Jesus apenas tocou na esquife do filho da viúva de Naim, e ele ressuscitou. E Jesus quer ressuscitar sonhos nessa noite, quer ressuscitar planos nas nossas vidas. E que nenhuma amargura possa tirar nós da presença do Senhor. E que Deus seja o nosso centro todos os dias, em todo momento. Há problemas entre casais, há problema entre filhos, há problema no emprego, mas Deus, Ele não perdeu o controle. Deus, Ele ainda está no controle de tudo. Como Noemi se desesperou e culpou Deus e achou que Deus não estava mais no controle, que Deus poderia mudar a sua vida, Deus pode mudar a nossa vida hoje. Deus pode curar aquela enfermidade que está te perturbando há 10 a 15 anos e você acha que não tem mais jeito. Você já até se conformou, até parou de orar nesse sentido. Eu digo a você nesta noite, meu irmão, não deixe de orar. Continue pedindo ao Senhor, continue insistindo. Tem vários textos na Bíblia que falam de homens e mulheres que ficaram 20, 30 anos orando, de homens que esperou por bênção por 40 anos, e às vezes nós não queremos esperar por 2, 3 anos em nossas vidas. Deus tem grandes coisas na vida de cada um de nós nesta noite. Não desista, continue orando, continue esperando no Senhor. Aquele filho seu que está afastado, Deus, Ele está no controle, Deus está vendo. Ele vai voltar, se assim for a vontade do Pai. Mas a nossa obrigação é continuar orando, é pedindo ao Senhor. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos. Você é filho do Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra, o Deus que te criou, o Deus que te fez desde o ventre da tua mãe. Ele sabia o que ia acontecer com você. Então Ele não perdeu o controle desde aquela época até o seu último dia. Ele vai estar no controle. Basta que você esteja na presença do Senhor por todos os dias. Não desista, irmão. Não saia da presença do Senhor. Seja qual for o problema, continue insistindo, continue pedindo ao Senhor. Porque o que Deus preparou para nós nunca passou pela nossa mente, nunca passou pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. O que Ele tem preparado para nós. Isso aqui um dia vai ser passageiro. A nossa vida ela pode durar 70 ou 80 anos, mas ela vai passar. Mas o que Deus preparou na eternidade é para sempre. E ali não vai ter mais esse momento de tristeza, esse momento de amargura, esse momento de sofrimento. Tudo isso vai acabar. Isso é promessa de Jesus. Então não perca a esperança, não perca a fé. Eu sei que todos nós aqui, nós não somos de ferro. Tem dia que nós estamos um pouco mais para baixo, nós estamos um pouco mais tristes. Mas sabe que Deus, mesmo nas tristezas, Ele está ao seu redor. Ele não perdeu o controle. Basta você crer e confiar no Senhor. O que Jesus fez na cruz, Ele fez por mim, fez por você. Ele fez por aquele que está lá fora, que ainda não conhece a Jesus Cristo, que precisa ouvir falar de Jesus, né? Aquele que a gente acha que não tem mais esperança, que é aquele que, às vezes, um drogado, você passa por ele e não dá nada por ele. A Bíblia diz que ele vale mais do que o mundo inteiro para Jesus.